Daremos continuidade à exposição neste capítulo a partir do verso de número 30. Gênesis 27, do verso 30 até o final deste capítulo. Assim diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que me apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, Deus gracioso, peço-te, ó Pai, neste momento, que o Senhor fale com o teu povo. Que o Senhor fale com o teu povo através da tua palavra, ó Deus. Da tua palavra proclamada. Me usa, ó Senhor, nesta manhã. Me usa como um verdadeiro instrumento teu. Que esta porção da Escritura, da tua palavra do Antigo Testamento, possa realmente ser exposta com fidelidade por mim. E que a tua igreja possa ser exortada, edificada, através da tua palavra, Deus. Usa-me para o louvor da tua glória, apesar das minhas fraquezas. Fala, ó Deus, com a tua igreja. É o que eu te peço, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Nós temos observado, e na última exposição que nós
tivemos a oportunidade de ouvir aqui, nós vimos uma família que estava enfrentando problemas e problemas muito sérios. E nós percebemos que problemas familiares, confusão, não é coisa nova, né? Não é uma coisa que as famílias experimentam simplesmente nos nossos dias, mas é coisa antiga. Nós vimos que famílias de crentes, famílias de pessoas que estão no relacionamento pactual com o Senhor, são famílias que muitas vezes ainda assim enfrentam grandes males. E nós vimos que no caso de Isaac, junto a Rebeca, Jacó, e nós veremos hoje também relacionado a isto Esaú, que há muitos pecados nesta família do patriarca Isaac. E nós vimos como tiveram muitas mentiras e tramas e malícia e tanta confusão. Mas nós vimos também que apesar de toda a confusão existente, de todas as mentiras e projetos realmente pecaminosos do povo do Senhor, nós vimos que apesar disto o Senhor leva até o fim os seus propósitos. Ele faz acontecer a sua vontade apesar de nós. Ele faz com que aquilo que ele deseja, aquilo que ele determinou, realmente aconteça apesar das falhas do seu povo. E foi exatamente isto que nós pudemos aprender através da última exposição, que o Senhor leva até o fim a sua vontade, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Então nós continuamos este capítulo e nós agora veremos o personagem Esaú sendo apresentado mais uma vez aqui. Nós vimos que na exposição anterior, Isaac havia pedido para que o seu filho Esaú, o seu filho amado, ele saísse para pegar alguma caça e trouxesse então um bom alimento para ele, uma comida saborosa como ele amava. Ele amava Esaú por causa da comida e ele amava também o alimento que Esaú providenciaria. Então ele diz, vá meu filho, porque eu desejo te abençoar também. E ele desejava então abençoar Esaú com as bênçãos de Abraão. Bênçãos não somente físicas, mas também, sobretudo, com a bênção espiritual, de que ele reinaria, de que ele seria Senhor, e de que através dele então veria o bendito Redentor. E então Isaac, ele deseja abençoar Esaú, ainda que ele soubesse que ele não deveria fazer isto. Esaú não era aquele que era o eleito de Deus. Esaú não era alvo das promessas de Deus. A profecia dita anteriormente era uma profecia que apontava para Jacó como este filho. Mas Isaac queria fazer valer a sua vontade. Mas nós vimos que o Senhor, ele não permitiu que isto acontecesse. Então o que acontece? Depois então de Isaac abençoar Jacó, chega Esaú. O verso número 31 nos diz, verso 30, mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Vejam como é interessante o que acontece aqui, porque é como se Jacó saísse por aqui, Esaú já estava chegando. E era o temor, inclusive, né, do próprio Jacó. Ele temia ser pego pelo seu pai e pensava, olha, meu irmão pode chegar a qualquer momento. Essa é uma das razões até dele tentar fazer com que o seu pai apressasse logo a bênção. Né? Levanta-te, pai, me abençoa logo. Ele desejava que isso passasse muito rápido. Mas é interessante notarmos aqui, meus irmãos, que há uma sincronia, né? Jacó saiu, chega Esaú e ele não é pego ali naquela ocasião. E é interessante, os comentaristas vão olhar para isso e dirão assim, coisas desta natureza, quando acontece assim, de modo tão perfeito, isso mostra a providência de Deus em tudo aquilo, né? Que o Senhor, ele não permitira que Esaú o encontrasse ali naquele contexto, mas que ele chegasse realmente um pouco depois, para que não houvesse algum tipo de confusão ali, talvez, naquela ocasião. O Senhor conduzindo tudo
como sempre, para alcançar os seus propósitos, sobretudo os seus propósitos redentores. Jacó, ele não é pego imediatamente aqui. Mas o que acontece então? Esaú chega e ele chega da sua caçada. Ele se mostra um filho realmente interessado em várias coisas também, mas um filho ainda obediente ao seu pai. Ele faz o que seu pai disse. Olha, vá e volte da sua caçada e traga algo. E ele fez exatamente isto. Ele voltou da caçada. Ele não somente voltou da caçada, ele fez também um alimento que o pai desejava. O versículo de número 31 nos diz: e fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Então, ele prepara um alimento, certamente muito saboroso, certamente do jeitinho que o seu pai gostava. Ele certamente pensou assim: meu pai vai se deleitar nisto aqui. Na cerimônia de abençoar alguém, havia também o desfrutar de um alimento, e então Isaac estaria ali se aproveitando daquele alimento, e então ele seria alvo da bênção do próprio Isaac. E ele sabia disto, ele conhecia a bênção, ele sabe o que envolve a bênção. Mas como veremos um pouco mais à frente, ele não está interessado na maior riqueza, ou no centro, no que é mais especial na bênção de Abraão, que é o próprio Redentor, que é a salvação. Ele não está interessado nisto. Ele está interessado em outras coisas, e nós veremos que isto é inclusive a razão dele ficar bem aborrecido, quando ele descobre isto. Então ele deseja ser abençoado pelo pai, e ele então declara isto, mas então Isaac, ao ouvir aquilo, Isaac acha estranho. O verso de número 32 nos dirá: perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Isaac rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Esaú já não apareceu por aqui. Como é que estou ouvindo ele se apresentar novamente, dizendo que está trazendo a caça, dizendo que já fez o alimento e agora deseja que o abençoe? Meus irmãos, ele pergunta. Esaú prontamente responde: sou Esaú, eu sou o teu filho, eu sou o teu primogênito. Sou eu que estou aqui, pai. Fiz aquilo que o Senhor queria. Estou aqui me apresentando ao Senhor. E Isaac imediatamente percebe que algo de errado, pelo menos na cabeça dele, tinha acontecido ali. E isso, inclusive, faz com que ele sinta até angústias, certamente internas, mas que a angústia dele se evidenciou externamente também. Porque o versículo de número 33 nos diz o seguinte: então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Meus irmãos, ele começa a estremecer, o corpo dele começa a se mover involuntariamente. Ele é tomado realmente de grande emoção naquele momento, porque o que ele desejava? Ele desejava abençoar Esaú. Mas ele percebe imediatamente, e ele sabe quem é. O versículo 35 dirá isto: ele sabe que foi Jacó quem enganou. E ele fica grandemente abalado naquele momento. O velho Isaac, ele não fica nada bem com o que havia acontecido ali. Alguns comentaristas dirão que talvez também a razão dele ter ficado abalado, ter estremecido, dirão isto, eu não sei se isso é bem certo, mas ele vai dizer assim, talvez também porque ele ao ver aquilo acontecendo, ele entendeu que o Senhor foi quem moveu aquilo, dizendo assim, como que dizendo assim para ele: você não deveria abençoar Esaú, deveria realmente abençoar a Jacó. E ele então estremeceu de temor também, porque ele foi pego na sua falta, ele foi pego no que ele não deveria ter feito. Mas o ponto, meus irmãos, que o texto declara é que ele realmente é tomado de assombro naquele momento, ele fica grandemente nervoso, ele fica grandemente comovido, e então ele pergunta:
Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi tudo e eu já abençoei ele com aquilo que eu queria tanto dar a você. E ele será abençoado, ele está certo. Assim, se eu abençoei e ele sabia que ele era um meio, um veículo para a bênção de Deus, ele entendia, como veremos um pouco mais à frente, isso fica mais claro, que era irrevogável. Não tinha como ele voltar atrás. Não tinha como ele voltar atrás daquilo que ele fizera. O que acontece então? Esaú, ao ouvir isto, Esaú, ao perceber aquilo, ouvir tais palavras do seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Vejam, meus irmãos, eu acho que, eu não sei como é que seria para um pai, né? Eu não sou pai ainda, mas imagina, ele clama e parece que Moisés, ele quer realmente nos apresentar esta comoção que toma conta do coração do próprio Esaú, porque ele diz: abençoa-me, meu pai. Ele clama: meu pai, abençoa-me, meu pai. Ser favorável a mim, ele deseja aquilo, e isso certamente mexeu com o coração de Isaac. Isaac certamente ficou muito sentido ao ouvir o seu filho clamar assim: abençoa-me, pai. Ele quer uma bênção, ele deseja ser alvo daquilo. Ele fica grandemente perturbado. Esaú, ele brada aqui, meus irmãos, é como se ele tivesse realmente gritado de tanta angústia e tanta perturbação e de tanta dor, porque ele estava experimentando aquilo. O seu pai então reconhece, o versículo 35 vai dizer: respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E aqui nós percebemos que parece que Isaac ainda está confuso com tudo isto. Porque o que é que Isaac vai dizer? Veio teu irmão astuciosamente. Então ele sabe, Jacó é malicioso. Jacó, ele é alguém que pega no calcanhar do outro e está fazendo jus ao seu nome. Jacó é realmente um pecador, ele não deixa de apontar a realidade do pecado do próprio Jacó. Mas o que é interessante aqui é que ele vai dizer que ele tomou a tua bênção. Não deveria Isaac entender que a bênção, na verdade, não era de Esaú, mas de Jacó? Parece que ele ainda permanece de modo a não conseguir entender, ou pelo menos, ou talvez não admitir, que o objeto da bênção era outro e que ele deveria fazer a vontade do Senhor, não fazer valer a sua própria vontade. Isaac ainda aqui se mostra como alguém que parece não estar arrependido do que fizera e determinado a seguir com o seu propósito, mas não tinha como mais fazer nada. Ele entende que Jacó tomou aquilo que pertencia ao seu irmão. Se considerássemos isso antes de Esaú vender a sua primogenitura, ele estaria certo. A bênção deveria ser do primogênito. Mas não foi isso que aconteceu. A bênção já não pertencia mais a ele, mas isso é o que Isaac ainda passa a nutrir no seu coração. E então Esaú continua, meus irmãos, o texto vai deixar mais claro a angústia de Esaú. Respondeu-lhe o pai, no verso 35, e então Esaú fala mais uma vez, verso 36, não é com razão que se chama ele Jacó, não é? O enganador. Este é o seu nome, Jacó, o enganador. Jacó estava jacosando, Jacó estava realmente enganando. Isto é o que o seu nome significa. Por essa razão, então, ele é este o usurpador, o enganador. Aí ele então vai dizer, pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? O que acontece é que Esaú, ele vai começar a entrar numa espécie de auto-engano. Ele sabe que a bênção não era mais dele. Ele sabe do que ele fizera anteriormente, mas ele não assume isto.
O que é que ele faz? Ele vai lançar a culpa toda no seu irmão. E nós sabemos, o seu irmão mentiu, o seu irmão fez as coisas maliciosamente, mas Jacó não obrigou ele a comer o prato de lentilhas, não. Ele foi tomado pelo seu próprio desejo, pelo próprio momento. Parece que Esaú era um homem muito impulsivo e ele não estava nem um pouco preocupado com as bênçãos espirituais que ele, como primogênito, receberia através do seu pai, Isaque. Ele era realmente um profano, como a Escritura vai nos dizer em Hebreus. Esaú era um profano. Ele era um homem realmente ímpio. Mas o que acontece? Ele vai querer culpar agora Jacó pelo que ele fizera. Ele vai lançar a culpa sobre o seu irmão. Ele não assume a sua própria falta, de forma nenhuma. E aqui, meus irmãos, quando ele declara isto, nós lembramos de que isto não acontece pela primeira vez na Escritura. Aqui. Se você se recordar do que acontece lá no princípio, em Gênesis, capítulo de número 3, você vai perceber que isto acontece com muitos do povo de Deus, desde o princípio. Adão vai se voltar falando para o Senhor e vai dizer: foi a mulher que tu me deste, a culpa é dela. A mulher então olhará para o lado, para a serpente e vai dizer: não, mas aqui foi por causa da serpente. E você vai encontrar as pessoas fugindo de assumir a sua responsabilidade pelos seus próprios atos. Esaú tenta fazer isto aqui agora. E você talvez pare e pense assim: mas como ele deveria assumir a sua responsabilidade? Ele é culpado por isto. Mas muitas vezes, meus irmãos, é exatamente assim que nós agimos. É exatamente como Esaú. Acontecem problemas na nossa vida, acontece algum problema na vida de alguém ao nosso lado, dos nossos familiares, problemas com nossos filhos, com a nossa esposa, com aqueles com quem nós temos caminhado, e nós então falamos assim: não, a culpa não é minha, não, a culpa, mas foi porque meu pai fez isso. Não, foi porque minha esposa deixou de fazer isso, por essa razão então eu fiz isso. Não, meu pai, ele não permite que eu faça algumas coisas, e então, porque ele me privou de tais coisas, eu acabei fazendo isso, mas a culpa é do meu pai. A psicologia faz isso com frequência o tempo inteiro. Uma das razões de eu não gostar de psicologia e dos seus pressupostos. Aí vai pegar assim os discípulos de Freud, então vai dizer: não, meu filho, a culpa não é sua. Você está se envolvendo com pecados hoje, problema, mentira, pornografia, males na sua família. Você abusou do seu filho, você fez o mal, você matou alguém, mas não é culpa sua não, é problema do seu pai. É porque você teve, e você sofreu com isso, e seus pais impediram você de fazer aquilo, e então você acabou sendo conduzido a fazer tal coisa, meu filho. O problema é esse. Então, atribui a culpa aos pais, ao passado. E não estou dizendo que pode haver isso, mas quem cometeu aquele pecado naquele momento? A pessoa. Quem deve assumir a culpa por ter pecado? A pessoa. Não é? Ou como muitas pessoas aí na sociedade dizem assim: não, mas ele roubou, mas é porque ele é filho de uma sociedade opressora. Ele viveu tão miseravelmente, nunca teve nada. Os pais nunca deram nada para ele, ele nunca teve uma bicicleta, ele nunca teve um celular. Por essa razão, então, por ele viver nessa sociedade opressora de pessoas brancas e ricas oprimindo os mais pobres, ele então roubou. Ele não é culpado disso. Não. Ele é culpado pelo seu pecado. Isso não é justificativa para pecarmos. Nunca. O ponto é que os homens querem livrar as pessoas da sua culpa, e então nunca responsabilizam as pessoas por sua culpa, e então aquele problema nunca será tratado, porque ele não é culpado. Mas foi o meu pai, mas foi minha mãe, mas foi minha esposa, mas foi meu irmão, mas foi... As crianças podem acusar o outro também, dizer: não, eu fiz isso, pai, porque meu primo disse que eu podia fazer isso.
Não, eu fiz isso, pai, porque meu primo, ele fez, então eu fiz, né? Mas foi porque ele fez. Aí eu fiz também. Mas por quê? Mas a culpa é porque fulano me levou a fazer alguma coisa. Acho que isso acontece o tempo inteiro, né? Com crianças, conosco mesmo. Né? Então nós queremos achar o culpado. Quem é o culpado? Eu vou jogar a culpa em alguém aqui. Quem é? Eu vou jogar nessa pessoa aqui. Vou me isentar da minha responsabilidade. Isto é estranho. Isto é pecado. Né? Homens e mulheres se envolvem nisto, velhos e crianças. E é exatamente isto que está acontecendo com Esaú. Isto muitas vezes é encontrado em nós. A quem você tem responsabilizado e culpado pela sua negligência? Ou a quem você tem culpado e responsabilizado pelo seu pecado? É o seu irmão ao lado, é a sua esposa. Você deve assumir o seu pecado. Tem que ser homem e mulher que assuma realmente aquilo que fez, sem culpar ninguém por isso. Ninguém obriga ninguém a pecar. Assim, você vai pecar agora. É isso aqui que você tem que fazer. E então a pessoa faz. Você faz muitas vezes porque você quer. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Isso é real. Nós procuramos fazer o que é contrário à vontade do Senhor, porque o nosso coração pecaminoso nos conduz a fazer tais coisas. Se você tem alguém para culpar, é você mesmo. Você deveria, ao fazer algo que é realmente contrário ao Senhor, se reconhecer como alguém a quem pertence o corado e vergonha pelo pecado. Não culpemos o próximo pelos nossos erros. Você é responsável pelo que faz. E é muito importante nós realmente reconhecermos, porque aí é quando nós poderemos tratar o problema. Se eu não me identifico como aquele que é culpado pelos males, eu nunca poderei tratar. Um conselheiro bíblico, ele nunca poderá tratar o problema de alguém se essa pessoa vive o tempo inteiro culpando outras pessoas por isso. Então, a pessoa terá de reconhecer o seu pecado, o conselheiro bíblico vai ter que dizer, você é o culpado, como Natã fizera com Davi no passado. Natã teve que chegar para ele e dizer assim, és tu homem e deixa de conversa. A culpa é sua. E então começar a tratar a questão. Então isso é importante, tanto você reconhecendo como aquele que vai tratar com você sobre isto, você é um conselheiro, você é alguém que vai conversar com alguém, você não tirar a culpa dessa pessoa, ela tem de se reconhecer como culpada. Obviamente que, diante disso, a gente não vai dizer assim, você é o culpado, então é isso mesmo, fica aí com a sua culpa, né? Eu não posso tratar num aconselhamento alguém, dizer assim, isso é a sua culpa, você é culpado disso e acabou-se, tchau. Espera aí, mas tem esperança para o culpado? Né? Eu tenho que apresentar, olha, se você permanecer nisto, você vai sofrer grandes males. Mas deixa eu te apresentar aqui os benefícios de você assumir a sua culpa e verdadeiramente se arrepender. Você encontrará perdão no Senhor. Eu acho que são duas coisas que sempre temos de fazer. Não somente apresentar, então, a malignidade do coração da pessoa, mas apresentar que há uma saída para isto e que há benefícios incontáveis se ele desfrutar isto, se ele fizer isto, o que é necessário. Mas então, meus irmãos, Esaú, ele quer culpar. Ele vai culpar, então, ali o seu próprio irmão pelo que havia acontecido com ele. Ele perdeu, então, o direito à sua primogenitura, e nós sabemos que ele realmente perdeu, mas porque ele vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas, e então agora ele vai dizer que ele usurpou a bênção que era dele, não, a bênção já não era mais dele, ele mesmo vendeu isto. Ele entrou num tipo de transação que ele nunca deveria entrar. Ele deveria dizer para Jacó naquele momento, Jacó, fala o seguinte, come isso aí, tu. Sozinho, enche tua barriga com isso, eu não quero não, eu vou caçar e vou providenciar um alimento para mim. Mas ele não fez isto, ele é culpado. E então o que acontece? Ele pergunta mais uma vez se o seu pai teria uma bênção para ele, pelo menos alguma.
Isaac, então, versículo 37 dirá: Então respondeu Isaac a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto, apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Então, o que a gente percebe aqui, meus irmãos? Que Isaac, ele estava realmente disposto a abençoar Esaú com tudo e não deixaria absolutamente nada para Jacó. Mas acontece exatamente o que ele não queria. Ele abençoa Jacó com absolutamente tudo. O que é que sobrou para Esaú? Absolutamente nada do que é bom. Mas ele deseja verdadeiramente abençoar Esaú ainda de alguma forma. Ele deseja que Esaú realmente experimente algum tipo de benefício, ainda que ele esteja consciente de que não há possibilidade de ele voltar atrás com o que fizera. E mais à frente nós perceberemos que ele vai reconhecer a bênção sobre Jacó. No capítulo 28 nós exporemos aqui que ele vai reconhecer a bênção sobre Jacó posteriormente. Mas ele não consegue voltar atrás. Então, mais uma vez, disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu lia Gênesis capítulo 27, eu ficava com a pena de Esaú. Oh, rapaz, coitado de Esaú. Perdeu a primogenitura, Jacó, malicioso, como é que pode? Chorou, eu ficava triste, realmente. Lendo assim, ficava, poxa, que situação, rapaz, desse homem. E você pensa, não é possível, como é que isso pode acontecer? E você realmente fica angustiado com isso, né? Esaú levantar a voz, ele chorou, ele ficou triste com o que havia acontecido, e você fica até meio chateado com Jacó. Mas Jacó realmente ele foi perverso. Mas era essa a vontade do Senhor. E o Senhor vai mostrar assim, eu escolhi Jacó independentemente de quem Jacó era. Antes que eles viessem a praticar bem ou mal, o Senhor os escolheu, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 9. Isso aponta muito para a verdade da graça salvadora do Senhor, que nos salva não por causa de quem nós somos, mas porque Ele é gracioso e misericordioso. Mas então aqui está Esaú grandemente triste. Ele quer alguma bênção. Será que o Senhor tem, Pai, alguma bênção para mim? E ele chora. Aí você pensa assim, que choro é este, hein? Será que ele chorou como alguém que estava verdadeiramente triste com o que acontecera? Ou ele chora por causa de algo que ele desejava obter? O ponto, meus irmãos, é que ele chora, e aqui não se trata de um choro de verdadeira tristeza e arrependimento por causa do seu pecado. E nem é um choro por causa de coisas maravilhosas que ele deixou de desfrutar, mas por causa de bênçãos que ele estava mais preocupado com bênçãos materiais. As bênçãos materiais que viriam por meio do seu próprio pai. Mas é interessante, a palavra do nosso Senhor em Hebreus capítulo 12, verso do número 17, vai falar sobre isto. Sobre o choro do próprio Esaú neste momento. Hebreus capítulo 12, verso do número 17, a palavra nos diz o seguinte: Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Com lágrimas o tivesse buscado. E então o texto realmente vai apontar para esta realidade. Ele queria uma bênção, mas o Senhor rejeitou. A bênção não era para ele. O Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. O Senhor rejeita ele. E então ele vai dizer aí ainda, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas eu tivesse buscado. Ele poderia estar tomado, meus irmãos, de remorso e indignação. E como veremos mais à frente, não se tratou de um verdadeiro arrependimento.
Ele não buscou reparar as coisas, ele não buscou tratar as coisas, ele não chora por causa da sua iniquidade, ele não chora por causa da negligência de abraçar as bênçãos que eram do pacto que viriam através do seu próprio pai. Ele não está preocupado com bênçãos espirituais. Ele não está preocupado com aquilo que é verdadeiramente maravilhoso, mas ele chora, e mais à frente nós veremos que ele, na verdade, ele chora e ele está verdadeiramente irado contra o seu irmão. Ele está verdadeiramente aborrecido contra aquele que havia feito tantas coisas maliciosamente contra ele. O choro de verdadeiro arrependimento, e o verdadeiro arrependimento, ele pode, muitas vezes, envolve choro, mas envolve muitas outras coisas também. O verdadeiro arrependimento, ele é algo que justamente nós não encontraremos na vida de Esaú. Até nós lemos na pergunta de número 76 aqui do Catecismo Maior, e como já falei em outros momentos, um verdadeiro arrependimento, ele não somente vai fazer com que você esteja intelectualmente convencido do seu pecado. Eu sei racionalmente que eu pequei contra Deus. Mas, além disto, a verdadeira tristeza pelo pecado é algo que me conduzirá a não somente ficar intelectualmente, racionalmente convencido do meu pecado, mas eu ficarei triste pelo meu pecado. E essa tristeza pode envolver choro pelo pecado. Mas não somente isto. Há uma terceira parte do arrependimento verdadeiro, que é justamente uma mudança de vida. É você dar as costas para o pecado. É você se afastar do pecado. É você passar a viver uma vida de obediência a Deus, caminhando nos seus caminhos. Então, o arrependimento verdadeiro ele vai envolver essas três coisas, meus irmãos. Tudo isto. Convicção plena do meu pecado, racionalmente convencido disto, tristeza sentimental mesmo no meu coração pelo pecado e volição, mudança de vida. Esaú não chorou verdadeiramente por arrependimento. Ele chora porque ele perde bênçãos que ele queria, mais bênçãos sobretudo materiais. Esaú estava preocupado com as coisas desta terra, ele não visava as coisas maravilhosas celestiais. E então, o que acontece? O texto nos dirá, meus irmãos, ainda mais à frente, no versículo 39, que Isaac, ele vai tentar realmente abençoar Esaú, mas ele não consegue abençoar Esaú. Ele quer abençoar, mas o que ele vai fazer aqui é o que alguns teólogos vão chamar de bênção negativa. O outro dirá, é uma antibênção. Ele tenta abençoar, mas ele não consegue. O que é que sai dos lábios de Isaac nesta ocasião? O texto nos dirá, então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. É justamente o contrário daquilo que Isaac havia abençoado, ao próprio Jacó. O que é que acontece aqui? Longe dos lugares férteis será a tua habitação e sem orvalho que cai do céu. Ele não vai viver nas terras de Canaã, prósperas, onde cairia a chuva para fazer a terra prosperar. Ele vai dizer, você vai viver nos desertos de Edom. Terra seca. Terra seca será a tua habitação. Você não vai ter nada. Você não vai ser próspero, ainda que ele seja em certa medida próspero. Mas não próspero como seu irmão. E outra, você viverá da tua própria espada. Você vai viver brigando o tempo inteiro. É o que os edomitas faziam o tempo inteiro. Brigas, confusão, problemas. Ele vai ter que viver a sua própria espada e até para a sua própria subsistência, para o seu próprio alimento. E servirás a teu irmão.
Você vai ser servo dele. Não tem para onde. Porque eu o constituí como seu Senhor. Ele está sobre você. Você terá de servi-lo. Não tem como fugir disto. Mas ele ainda diz algo que acontecerá. Você se libertará e sacudirás o teu jugo da cerviz, a seu irmão, em alguma ocasião. O que é que o Senhor está fazendo então aqui? Esta é a antibênção. Isto é o que Esaú experimentará por causa da sua falha, por causa do seu pecado. E não somente no caso de Esaú, mas no caso do povo de Deus, de Rebeca e de outros tantos, e na nossa vida também. Esse texto mostra para nós que há consequências para nossas escolhas, nossas falhas e nossos pecados. Não há nada, meus irmãos, que nós façamos nesta vida que não tenha algum tipo de consequência. Se plantarmos o que é bom, colheremos o que é bom. Se plantarmos o que é mal, colheremos o que é mal. O homem vai colher o que plantou. É justamente isso que a palavra nos diz, não é? Em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, a palavra nos diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, isso é uma realidade que crente e descrente está consciente, e tem muitos descrentes que dizem isso. Olha, o que eu plantar, eu vou colher. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Plante, portanto, coisa boa, para que você possa colher coisa boa. E este é um princípio bíblico real. O que foi que Esaú plantou? Pecado. Confusão. Esaú, ele realmente foi alguém que colheu aquilo que ele havia escolhido. Então, vejam que, meus irmãos, que isto é uma realidade na vida dele e talvez tenha sido na sua vida já. Com escolhas erradas que você já fez na sua vida, com algo de pecado que você se envolveu, que trouxe talvez para você já algum tipo de mal para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma, para a sua família, para o seu esposo, para os seus filhos, por causa do seu próprio pecado, por causa das suas escolhas erradas. E muitas vezes até nós não experimentamos isto imediatamente, mas muitas vezes isso nos espera mais para frente. Isso pode acontecer conosco. É certo, meus irmãos, de que aquilo que você realmente fizer e plantar nesta vida, você vai colher isto. O que é que você tem plantado, o que é que você tem feito, saiba que o que você tem plantado, o que você tem feito é o que você vai colher. Se você tem alimentado a carne, a corrupção e a iniquidade, você vai colher males, maldição e juízo. Se você tem caminhado segundo a palavra de Deus, no temor de Deus, cultivado a santidade, a bondade, a generosidade, a obra de Cristo e feito aquilo que é reto, você colherá benefícios grandiosos demais. Ainda que você não esteja colhendo, talvez hoje, os frutos do seu pecado e da sua negligência e das suas decisões que são erradas, espere, porque isso vai acontecer. Você colherá. E muitas vezes, ainda que nós nos arrependamos, muitas vezes ainda colheremos aquilo que é fruto de nossas próprias falhas. Muitas vezes nós teremos de carregar isto. O resto da vida. Até o dia em que o Senhor nos tirar daqui, então nós não experimentaremos mais males por causa dos nossos erros, mas isso aconteceu até com o próprio Davi. Adulterou, Batseba, filhos, ele se arrependeu do seu pecado. Vemos isso lá no Salmo de número 51, mas ele colheu na vida dele males grandiosos na sua própria família, com os seus próprios filhos, por causa do seu pecado. Meus irmãos, o Senhor é justo e Ele vai nos disciplinar por causa do nosso pecado. Ele fará isto com você.
Quanto àquele que não conhece a Cristo, ele vai vir com juízo. E você pode enfrentar hoje juízos temporais de Deus, breves, mas um dia, se você não se arrepender dos seus pecados, você colherá juízo eterno por causa dos seus próprios pecados, por causa da sua própria iniquidade. E quanto a nós crentes, muitas vezes o Senhor, ele vai vir contra nós e vai nos disciplinar. Mas o que é maravilhoso nisto é que o Senhor, ele intenta o bem quando ele vem nos disciplinar. É justamente para nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos tratar daquela mazela, daquela enfermidade que nós carregamos, mas muitas vezes nós teremos de sofrer aquilo que nós fizemos. Isto é real. Não ignore isto. Não ignore isto. Porque isto é o que a palavra do Senhor nos diz. Esaú experimentou grandes e grandes males. Mas Esaú se arrependeu disto, nós vimos. Esaú não se arrependeu disto. O que é que Esaú faz posteriormente então? Versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, e então matarei Jacó, meu irmão. Vejam só, Esaú chorou, mas sai de lá grandemente irado. Ele guarda no seu coração indignação contra o seu próprio irmão, e ele está disposto a realmente, então, tirar a vida do seu irmão. E ele determina até um prazo, ele vai dizer, olha, eu vou esperar meu pai morrer. A bronca é que Isaac ainda viveu mais de 70 anos depois disso aqui. Ele tem que esperar muito tempo. Se tivesse de esperar até o fim, e veremos que não mais à frente como as coisas aconteceram, mas muito tempo, viu? Muito tempo ele teria realmente de esperar para então se vingar do seu irmão. Mas o ponto aqui nesta ocasião, meus irmãos, é que realmente ele estava nutrindo isso no seu próprio coração. E nós veremos que esse desejo de matar aquele que era o seu irmão é uma marca de pessoas realmente perversas que não conhecem o Senhor, e está aqui mais uma evidência de que ele não era um filho da mulher, mas descendente da serpente. Nós vimos no princípio quem foi que matou Abel? Caim, assassino. Veremos Lameque, perverso assassino. Vemos aqui então Esaú, irado, matando o seu irmão no seu próprio coração. E é justamente, meus irmãos, no coração que começam as coisas. Ele começou a nutrir isto, ele começou a alimentar a sua ira contra o seu irmão, e isto é o que leva à prática. O que é que leva você a cometer o pecado? Começa aqui, meus irmãos, no coração. Dentro. Você é pecador. E se você nutrir no seu coração algum tipo de pecado, ele pode não se manifestar ainda, mas em alguma ocasião ele se evidenciará externamente. Em prática. Aqueles que matam alguém antes nutriram no seu coração algum tipo de ira e indignação contra o próximo. E foi alimentando aquilo até a ocasião oportuna que ele pode, então, fazer a sua vontade e então ele alimenta o desejo do seu próprio coração. Mas tudo, meus irmãos, começa no coração. O que é que nós devemos fazer, então, para que isso não aconteça conosco? Nós devemos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração para que tais coisas não entrem no nosso coração. Independentemente do que tenha acontecido, alguém pecou contra mim, nós somos muito inclinados a ficarmos aborrecidos e irados. Como é que pode essa pessoa pecar contra mim? Você começa a pensar um monte de bobagem e começa a se irar verdadeiramente e começa a guardar ressentimentos e não quer nem o jeito conversa com a pessoa e você vai nutrindo aquilo. E é um veneno terrível. A gente toma o veneno pensando que outra pessoa vai morrer. Vou tomar aqui, guardar ira no meu coração, é isso mesmo. Quem morre é você, a realidade é esta. Quem fica com problemas é você, não outro. Então, nutrir realmente o que é pecado no coração levará você à prática, e não somente ira, mas qualquer outro pecado. Lascívia. Se você guarda no seu coração lascívia, o desejo
pecaminoso, de se envolver com a iniquidade, você vai ser conduzido em algum momento a praticar aquilo. E pode começar com coisas pequenas, mas o coração que não é satisfeito, ele vai ser conduzido a se envolver com questões ainda maiores, até que o problema se torne um negócio desse tamanho que você pensa assim, agora não tem mais condição não. Como é que eu venço isso aqui? Então, meus irmãos, o guardar o nosso coração em Cristo, fechar as portas do nosso coração com Cristo e com a sua palavra é fundamental, mas não fora isso que Esaú fizera aqui. Mas nós que conhecemos a Cristo, devemos fazer. Se o pecado é nutrido no nosso coração, façamos de tudo então para mortificar este pecado no nosso coração. É entrar em uma verdadeira guerra pela mortificação do pecado, a fim de fazê-lo morrer, para que ele não nos domine. Assim como o coração ele vai bombear aí sangue para os nossos membros do nosso corpo, o pecado nutrido no nosso coração vai se estender para os nossos membros. E isso vai implicar em problemas muito ruins, não somente para você, mas também pode ser um grande problema para o próximo. Nós devemos então fugir disto. Mas Esaú estava determinado a matar o seu irmão. Mas então Rebeca, que parece ser uma pessoa que sabe escutar muito bem, escutar escondido, né, as coisas, ela vai ouvir aquilo. Versículo 42 vai nos dizer: chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar você. Então ela vai correr logo para alertar Jacó: teu irmão, ele quer te ferir. Ela conhece Esaú, ela certamente sabe que seu filho não é um menino tão bonzinho assim. Ela sabe que certamente Esaú é alguém que é movido por grandes emoções do momento, e ele então vai querer se voltar contra o seu próprio irmão. Então o versículo 43 vai dizer: agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Parece que ela conhece mesmo. Ela pensa assim, olha, em algum momento essa ira, essa indignação de Esaú vai diminuir. Por essa razão, vai lá, passa um tempo com meu irmão. Isso é o que te ordena. Ela está falando aqui com um homem de 40 anos de idade. Ele vai dizer assim, ó, vai lá, fica um pouquinho com Labão, lá naquelas terras lá, alguns dias. É interessante que ela vai falar sobre alguns dias, mas durarão 20 anos. 20 anos é o tempo que a Jacó passará lá. E ela ainda tem uma esperança, né? Ela vai dizer assim, olha, você vai para lá, fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que ele fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Então ela quer preservar a vida dele. Ela pensa, se ele passar o tempo, e o tempo vai fazer com que ele esqueça, e ele então não vai ferir meu filho Jacó. Eu não quero perder os meus 2 filhos num só dia. E por que ela diz isto? Porque se Esaú matasse Jacó, Esaú também seria morto. Não é aquilo que foi ensinado em Gênesis capítulo 6, verso 9? Aquele que tirar a vida do próximo pagará com a sua própria vida. Por quê? Porque o Senhor fez o homem segundo a sua própria imagem. Leis como estas, naqueles dias, já estavam sendo executadas. Se alguém tirasse a vida do próximo, perderia sua vida. Ela perderia Jacó porque fora morto por Esaú, e Esaú também seria morto. Ele perderia os 2, então. Então ela fica grandemente preocupada com isto, e ela então vai providenciar uma forma de livrar o seu filho tão amado daquele problema, porque ela sabia que Esaú poderia realmente fazer acontecer aquilo. E então ela decide enviá-lo para bem longe dele, para livrá-lo então da morte. E depois então ela vai conversar no verso de número 46 com Isaac, mais uma vez, e ela vai dizer assim: disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida?
Então, ela, para reforçar, e o principal desejo dela, meus irmãos, era principalmente livrar a vida de Jacó. Mas aqui, então, ela vai se utilizar de uma manipulação com Isaac. Ela vai agir com bastante drama, realmente. Essa é a realidade aqui. E ela vai dizer, olha, disse a Rebeca, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. E realmente, o texto vai dizer que as hititas, né, elas trouxeram grande amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então ela vai dizer assim, olha, é uma das razões também de enviarmos Jacó para longe, meu esposo. Eu fico muito triste se ele se casar com hititas. Eu fico muito triste eu ficarei com grande angústia se algo desta natureza acontecer. De que me servirá a vida se algo dessa natureza acontecer? Então ela deseja enviar para alguém da sua própria família, da sua própria parentela. E isso é realmente o que deveria acontecer, né? Ele deveria então se envolver com alguém que era sua parentela, e nós veremos como na providência de Deus a manipulação da própria Rebeca ali é algo que vai surtir, né, e vai conduzir a realmente algo que é bom mais para frente. Mas a realidade aqui, meus irmãos, é esta. Uma família que se encontra em grandes problemas, uma família onde pai, mãe, filho se envolvem em mentira, malícia e manipulação, mas o Senhor conduz tudo para que os seus propósitos redentores realmente cheguem a acontecer. Realmente aconteçam. O que esse capítulo, de modo geral, quer nos ensinar é verdadeiramente isto. Vimos então que as consequências dos pecados vêm, as consequências do pecado de Rebeca, inclusive, virão sobre ela. É interessante que, se você perceber, você não vai encontrar mais Rebeca sendo apresentada mais na narrativa de Gênesis. Você vai encontrar somente a realidade mais para frente de que ela foi enterrada em Macpela junto com o seu povo, mas nada mais é dito. Provavelmente também ela nunca mais encontrou seu filho Jacó, mas vivera longe dele. O desejo dela de providenciar alguém para buscar o seu filho na terra do seu irmão nunca aconteceu. Mas o Senhor fez realmente os seus propósitos acontecerem. E o que acontece aqui então? Nós vemos Esaú. Esaú é alguém que realmente se manifesta e se revela como alguém que era descendente da serpente. E ele for alguém que, lamentavelmente, ele vai rejeitar ao vender a sua primogenitura e sofre tais coisas aqui, porque ele não abraça com fé as promessas de Deus. Ele tem interesse nas bênçãos materiais, mas ele não tem interesse na bênção oferecida, que é Cristo, como a bênção de Abraão, que é a bênção de Isaac, que é a mesma bênção de Jacó. Ele deveria, ao invés de nutrir no seu coração ira e indignação, ele deveria procurar abençoar o seu irmão, Jacó, porque aquele que abençoasse Jacó seria abençoado. Mas aquele que amaldiçoasse Jacó seria amaldiçoado. Ele rejeita, meus irmãos, os benefícios do pacto, ele rejeita o Redentor. E uma coisa que nós concluiremos dizendo é o seguinte: se você é filho do pacto, você cresceu na igreja, você cresce na igreja, você é uma criança que ouve a pregação da palavra, você recebeu o batismo, você está no meio do povo do Senhor, você deve se abraçar a todos os benefícios que, como filho do pacto, você tem no meio do povo de Deus. Não rejeite como Esaú rejeitou a Cristo. Você deve, criança, correr para Cristo e se abraçar a Ele. Este é o maior benefício e a bênção prometida no pacto. Esta é a maior bênção de Abraão, através de Isaac e Jacó, para todos nós. E nós devemos realmente, nós que fomos salvos por Cristo, realmente nos abraçarmos e agarrarmos esta bênção que nos fora oferecida gratuitamente e que nós uma vez abraçamos. Que permanecemos abraçados a Cristo e a todos os benefícios que através dele nós recebemos. Este Cristo, que deve ser o Cristo das crianças, que deve ser o nosso Cristo de nós que fomos salvos por Ele,
é também o mesmo Cristo que é oferecido a você que não conhece a Cristo. Ele é um Salvador completo e perfeito. E ele é aquele que fora oferecido para Esaú, mas ele não abraçou, e ele é oferecido a você hoje. Você não encontrará nenhum outro meio para a salvação. Você não encontrará neste mundo ou fora dele um outro em quem você pode colocar a sua fé para que você possa ser redimido. Não importa quem você seja, não importa quão pecador você é, este Cristo que é oferecido no Evangelho, ele pode te salvar. E em te salvando, você experimentará benefícios e deleites eternos. E você poderá, junto a nós que conhecemos a Cristo, desfrutar dele hoje e ter a graça de desfrutar dele eternamente. Será que há algo melhor do que Cristo? Você pensa em algo melhor do que Cristo? Abrace-se a Cristo. Ele é o Salvador. E louvemos, meus irmãos, a Deus por Cristo, porque foi porque Deus realmente, apesar de nós, nos escolheu, que nós abraçamos Ele como nosso Salvador. E roguemos a Ele para que Ele permaneça fazendo com que nós, cada dia mais, nos abracemos a Ele, sem jamais nos afastarmos dEle. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus. Ao Senhor, nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos o Evangelho, a vivermos para o Senhor, a procurarmos vivermos, Senhor, de um modo que seja agradável a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos realmente para a glória do Teu nome, para a glória do nosso Deus Trino. Livra-nos, Senhor, de uma vida que não agrada a Ti. Livra-nos, Senhor, do pecado. Livra-nos, Senhor, de vivermos para os nossos próprios interesses. Nós, Senhor, possamos verdadeiramente nos arrepender, não como Esaú, que não se arrependeu do seu pecado, que em momento algum se entristece verdadeiramente por causa das suas escolhas erradas. Que nós, Pai, possamos reconhecer os nossos erros, possamos confessar os nossos pecados, possamos, Pai, viver numa vida de genuína e sincera obediência a Ti. Se conosco, ó Deus, eu te peço, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho. Amém.